Olá, meu nome é Pedro Hauck, eu sou montanhista profissional. Vieram me pedir opinião sobre esse recente caso que acabou resultando na morte da Juliana Marins no Monte Rinjani, na Indonésia. Alguns comentários que foram realizados no meu vídeo lá que viralizou sobre o resgate da Juliana no Rinjani, na Indonésia. Vários comentários dizendo por que os drones, por que não teve drone levando comida, mantimento para Juliana. Pessoal, o drone que tinha lá, que filmou ela, era um drone DJI, desses normais de fazer vídeo e foto. Esses drones não tem aonde você carregar as coisas, e muito menos um botão que você ejeta essas coisas para cair lá na mão dela. Primeiramente, eu preciso dizer que esse resgate teve muita dificuldade, primeiramente por conta da questão do estado de tempo do Monte Rinjani quando houve o incidente. O Monte Rinjani tem 3.700 metros de altitude e ele fica localizado a 8 graus de latitude sul da linha do Equador. Está numa ilha na Indonésia. Então é um local que faz muito calor. Na altitude, evidentemente, que essa temperatura baixa bastante, mas é um local muito úmido, é um local que tem muitas nuvens. Quando você tem muita nuvem, você não consegue ter voo de helicóptero. Então um resgate com helicóptero com nuvens acaba sendo muito perigoso e você põe a tripulação em perigo. Então você veja o vídeo de novo para você entender o que eu tô falando. Enquanto as pessoas na internet estão falando mal de você, estão te pintando como uma pessoa má, mas você tá lá no topo daquele vulcão tentando salvar uma desconhecida. Eu quero falar para você que tá fazendo esses comentários aí, por que você não vem aqui? Por que você não sobe lá? Você não é bom? Vai lá salvar a Juliana então, cara. Vai lá salvar a Juliana. Eu vou te falar uma coisa. Ninguém da Indonésia pediu pra gente vir aqui, não. Eles não convidaram a gente, não. A gente vem porque a gente quer, tá bom? A gente veio porque a gente quer. Então respeite as pessoas e respeite quem tá trabalhando, quem tá fazendo o que é bom. Porque você tá na internet falando mal dos outros. O seu lugar tá garantido. Esteja certo disso. Kasus jatuhnya Juliana Marins, seorang turis dari Brasil di Gunung Rinjani, Indonesia, tampaknya masih menyusakan polemik yang tak kunjung reda. Bahkan, beberapa laporan menyebutkan bahwa kasus ini tengah dipertimbangkan untuk dibawa ke ranah pengadilan internasional. Peristiwa ini bukan hanya menjadi perhatian masyarakat Indonesia, tetapi juga memicu perdebatan sengit di kalangan warga Brasil sendiri. Ironisnya, alih-alih menjadi momentum duka bersama, tragedi ini justru membuka ruang hujatan terhadap tim penyelamat Indonesia, terutama dari sebagian besar netizen Brasil. Namun, tidak semua warga Brasil sependapat. Banyak dari mereka yang justru mengecam keras perilaku warganya sendiri yang dianggap tidak menghargai kerja keras dan dedikasi para relawan dan tim SAR Indonesia. Bahkan seorang pendaki profesional asal Brasil angkat bicara secara terbuka. Ia menegaskan bahwa upaya penyelamatan yang dilakukan oleh tim Indonesia sudah sesuai dengan standar prosedur yang berlaku dalam penyelamatan ekstrim di daerah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 3.000 meter. Seorang pendaki Brasil yang saat ini tengah berada di Campo Alto do Arna, Potosi, Bolivia, turut angkat bicara mengenai berbagai komentar yang bermunculan seputar tragedi Juliana di Gunung Rinjani, Indonesia. Dalam video yang ia unggah, ia ingin meluruskan berbagai miskonsepsi publik, khususnya yang datang dari netizen Brasil sendiri. Olá pessoal, estou aqui no Campo Alto do Arna, Potosi, que é essa montanha, e estou aqui para comentar alguns comentários que foram realizados no meu vídeo lá que viralizou sobre o resgate da Juliana no Rinjani, na Indonésia. Vários comentários dizendo por que os drones, por que não teve drone levando comida, mantimento para Juliana. Pessoal, o drone que tinha lá, que filmou ela, era um drone DJI, desses normais de fazer vídeo e foto. Esses drones não tem aonde você carregar as coisas, e muito menos um botão que você ejeta essas coisas para cair lá na mão dela. Outra coisa, muita gente falou, por que o Brasil não enviou uma equipe de resgate, já que os bombeiros brasileiros são tão bons? Galera, para você organizar essas pessoas, mandar para uma base aérea, onde vai ter lá um Hércules para voar do outro lado do mundo, 20 horas de voo, para chegar no aeroporto de Lombok, ainda ter que fazer tudo, subir a montanha, levando equipamento. Pessoal, não foi possível nem lá. Imagina trazer isso do Brasil. Então você veja o vídeo de novo para você entender o que eu tô falando. Outra coisa, muita gente falou que o guia abandonou ela, etc. Logo no começo do meu vídeo já digo que, na minha opinião,
é sobre o resgate, não é sobre todos os fatos que aconteceram que levaram a Juliana ao óbito. Eu não sei os pormenores daquilo que aconteceu. A única coisa que eu sei é que, de fato, a Juliana se aproximou da beira do abismo e ela escorregou. O que motivou ela a ir para a beira do abismo? O que fez com que ela escorregasse? Se ela estava cansada? Se influenciou o fato do guia sair para frente? Então, isso eu não sei. E, pessoal, para terminar, muita gente falando que o montanhismo tinha que ser proibido porque as pessoas morrem. Cara, primeiramente, é o segundo brasileiro que morre esse ano. Jogando futebol, já morreram 2 pessoas esse ano também. Agora você imagina, por exemplo, a quantidade de pessoas que morrem nadando na praia. E ninguém fala em proibir você de ir pra praia e dar um tibum. Então, galera, pare de ficar pensando já em coisas de proibicionismo. A montanha é mágica. Escalar uma montanha é uma experiência maravilhosa. Então, não é sempre que acontece desastre. Desastre pode acontecer na estrada, na praia, cair avião, e pode acontecer na montanha também. Dari sudut pandang sang pendaki, banyak komentar publik yang justru memperlihatkan kurangnya pemahaman terhadap medan dan realitas penyelamatan di pegunungan ekstrim seperti Rinjani. Ia menjelaskan bahwa drone yang digunakan saat kejadian hanyalah drone biasa untuk dokumentasi, bukan drone logistik yang bisa menjatuhkan barang bantuan seperti makanan atau obat-obatan. Ia juga menanggapi kritik soal mengapa Brasil tidak mengirim tim penyelamat sendiri, dengan menyatakan bahwa proses logistik untuk mengirim tim SAR lintas negara melintasi belahan dunia bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat, apalagi medan di Rinjani sangat sulit dan memerlukan kesiapan khusus. Ia menekankan bahwa tujuan videonya adalah untuk membahas aspek penyelamatan, bukan untuk menyalahkan siapapun atau membahas apa yang membuat Juliana jatuh. Menurutnya, tragedi bisa terjadi dalam banyak hal, di gunung, saat berenang, bahkan ketika bermain bola. Oleh karena itu, ia menilai bahwa pendakian gunung bukanlah sesuatu yang harus dilarang karena tragedi semata. Justru menurutnya mendaki gunung adalah pengalaman magis yang memberikan kedamaian dan kekuatan spiritual. Ia berharap masyarakat berhenti menyalahkan dan mulai memahami bahwa gunung memiliki risiko, namun juga keindahan yang tak ternilai bagi mereka yang tahu cara menghargainya. Pedro Hauk adalah seorang montanyista profesional asal Brasil yang saat ini sedang berada di Bolivia, tepatnya di wilayah pegunungan Arna Potosi. Karena latar belakang dan pengalamannya dalam dunia pendakian, banyak orang di negaranya meminta pendapatnya soal tragedi yang menimpa Juliana Marins di Gunung Rinjani, Indonesia. Olá, meu nome é Pedro Hauk, eu sou montanhista profissional, eu estou hoje aqui na Bolívia. Essa montanha aqui atrás é o Arna Potosi, de 6.000 metros. E por minha atuação profissional no montanhismo, muitas pessoas vieram me pedir opinião sobre esse recente caso que acabou resultando na morte da Juliana Marins no Monte Rinjani, na Indonésia. Bom, pessoal, é difícil você opinar, sendo que você não esteve lá na cena, é difícil você dar uma opinião sobre o que aconteceu, mas a minha contribuição é um pouco sobre a variação desse resgate que muitas pessoas criticaram. Primeiramente, eu preciso dizer que esse resgate teve muita dificuldade, primeiramente por conta da questão do estado de tempo do Monte Rinjani quando houve o incidente. O Monte Rinjani tem 3.700 metros de altitude e ele fica localizado a 8 graus de latitude sul da linha do Equador. Está numa ilha na Indonésia. Então é um local que faz muito calor. Na altitude, evidentemente, que essa temperatura baixa bastante, mas é um local muito úmido, é um local que tem muitas nuvens. Quando você tem muita nuvem, você não consegue ter voo de helicóptero. Então um resgate com helicóptero com nuvens acaba sendo muito perigoso e você põe a tripulação em perigo. Outra coisa é que muita gente perguntou e ficou falando por que não tem helicóptero. Um dos motivos era esse. E outro motivo é que lá na Indonésia não tem bombeiros profissionais como há no Brasil. Então não existe uma equipe de prontidão, não existe um helicóptero disponível fácil para poder realizar esse resgate. Outra questão, já que não tinha tempo para fazer voo e realizar esse resgate pelo helicóptero, então você tinha que fazer o resgate por via terrestre. O Monte Rinjani, ele não é uma montanha difícil, tá? É uma montanha que você faz em 3 dias, então você alcança o cume em 2 dias a partir do acampamento base.
Uma coisa importante que você vai ver nos vídeos do Monte Rinjani é que ele é um vulcão com muita pedra pômice, é uma rocha quebradiça. E quando ela quebra, ela forma inúmeros seixos que ficam ali depositados nas vertentes. Então esse tipo de seixo depositado na vertente é impossível de você subir por ele. É por isso que quando a Juliana ela escorregou e caiu, ela não conseguia ir para cima. Toda vez que ela se movimentava, ela acabava escorregando mais. Aqui tem um vídeo mostrando esse tipo de seixo, né? É muito escorregadio. E agora, um tipo de seixo desses, um tipo de ambiente com uma rocha friável, uma rocha frágil, é muito difícil de você fazer uma ancoragem para chegar até a vítima, que no caso foi a Juliana, não é, através de um rapel. Então, as equipes demoraram muito para trazer de fora, de mais longe, esse equipamento que você vê aqui na foto, que é um tripé de resgate, é um tripé de uso, né, em resgate à altura, em trabalhos em altura, né? É uma estrutura metálica que você monta ela e a partir dela você tem esse ponto de ancoragem, né, que você pode então instalar uma corda, um cabo de aço para acessar locais remotos, né, locais onde você não consegue ir caminhando. Infelizmente, Juliana, depois que ela escorregou da primeira vez, ela foi escorregando mais e mais e ela foi ficando cada vez mais baixo ali na vertente. E isso dificultou muito o acesso. Outra coisa também é que fazendo rapel para chegar nela, você acaba despejando muitas rochas em cima dela. Então você acaba piorando a situação. Isso é que fez com que o resgate fosse delicado e demorado, porque você tinha que mobilizar a equipe, trazer até o local onde aconteceu o acidente. E o resultado foi esse, né? Infelizmente, a Juliana não resistiu. Foram vários dias que ela ficou ali naquela altitude elevada, muito frio. Pelas fotos a gente viu que ela estava de camiseta. Então, mesmo que o Rinjani não seja uma montanha de grandes altitudes como aqui o Huayna Potosí, né, e seja ali perto da linha do Equador, faz frio à noite. Então a pessoa pode ter hipotermia, né? Ainda mais com a umidade que tem lá. Certamente a sensação térmica deve ser muito baixa. Lewat penjelasannya, Pedro mencoba memberikan pandangan teknis dan rasional berdasarkan kondisi medan, cuaca, dan keterbatasan sumber daya yang dihadapi tim penyelamat di Indonesia. Dari sudut pandangnya sebagai profesional yang memahami medan pegunungan, Pedro menilai bahwa proses penyelamatan Juliana di Gunung Rinjani bukanlah hal mudah dan tidak bisa disamakan dengan standar yang mungkin dimiliki negara seperti Brasil. Ia menjelaskan bahwa Gunung Rinjani memiliki karakteristik unik, berbatu, licin dengan lereng berisi batuan vulkanik rapuh yang mudah longsor. Setelah korban jatuh, lokasinya semakin sulit dijangkau karena tubuh Juliana terus meluncur ke bawah lereng, membuat proses evakuasi menjadi sangat berbahaya dan membutuhkan alat khusus seperti tripod penyelamatan dan ancoran tinggi yang tak tersedia langsung di lokasi. Ia juga menyoroti faktor cuaca ekstrim dan kabut tebal yang membuat penggunaan helikopter atau drone berisiko tinggi dan tidak efektif. Bahkan jika upaya dilakukan dari udara, potensi bahaya runtuhan batu justru bisa membahayakan korban dan tim SAR itu sendiri. Pedro menekankan bahwa di negara berkembang seperti Indonesia, tidak ada sistem tim SAR profesional yang siaga penuh di setiap gunung seperti yang ada di Brasil. Biaya operasional, ketersediaan peralatan dan pelatihan jadi tantangan besar. Meskipun proses penyelamatan memakan waktu, menurut Pedro, tim penyelamat Indonesia telah bekerja keras dengan segala keterbatasan yang ada. Ia justru mengingatkan warga Brasil agar tidak menyalahkan secara membabi buta, apalagi dengan sentimen rasis atau tuduhan tidak berdasar. Sebagai sesama pecinta alam, Pedro mengajak semua pihak untuk lebih menghargai tantangan di medan nyata dan mengapresiasi setiap upaya penyelamatan yang dilakukan dengan keberanian dan ketulusan. Tragedi ini, katanya, seharusnya menjadi pelajaran, bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk membangun empati dan solidaritas antar manusia. Seorang pria asal Brasil yang mengikuti perkembangan kasus Juliana Marins melalui internet merasa terpanggil untuk angkat suara. Ia menyampaikan keprihatinan sekaligus kekecewaannya atas sikap netizen Brasil sendiri yang terlalu cepat menghakimi tim penyelamat Indonesia. Lewat video yang ia unggah, ia membagikan pandangannya sebagai warga Brasil dan pendaki yang memahami betapa beratnya medan penyelamatan di gunung seperti Rinjani. Meu, eu tô tomando nojo de alguns brasileiros. Sério, eu acabei de postar o vídeo de uma das equipes de resgate se preparando com uma oração antes de descer. Olha, os caras andaram das 3 da manhã até agora, às 10 da manhã.
E eles estão na beira do vulcão se preparando com uma oração. E tem gente nos comentários: nossa, isso é uma equipe de resgate? Nossa, estão perdendo tempo. Nossa, eles parecem tão desanimados. Desanimados? Anda você por 7 horas num terreno daquele, subindo a mais de 4.000 metros de altura, para descer dentro de um vulcão ativo, para salvar uma desconhecida, enquanto as pessoas na internet estão falando mal de você, estão te pintando como uma pessoa má. Mas você tá lá no topo daquele vulcão tentando salvar uma desconhecida. Eu quero falar pra você que tá fazendo esses comentários aí, por que você não vem aqui? Por que você não sobe lá? Você não é bom? Vai lá salvar a Juliana então, cara. Vai lá salvar a Juliana. Eu vou te falar uma coisa. Ninguém da Indonésia pediu pra gente vir aqui, não. Eles não convidaram a gente, não. A gente vem porque a gente quer, tá bom? A gente veio porque a gente quer. Então respeite as pessoas e respeite quem tá trabalhando, quem tá fazendo o que é bom. Porque você tá na internet falando mal dos outros. O seu lugar tá garantido. Esteja certo disso. Meski tidak berada langsung di lokasi, pria Brasil ini menyaksikan berbagai dokumentasi dan video dari proses penyelamatan Juliana, termasuk saat tim SAR Indonesia berdoa bersama sebelum menuruni kawah yang curam dan berbahaya. Ia merasa marah dan malu melihat komentar-komentar dari warga Brasil sendiri yang menertawakan doa itu, menyebut tim SAR lambat dan tidak profesional. Dari sudut pandangnya, justru yang dilakukan tim penyelamat Indonesia menunjukkan keberanian luar biasa. Mereka berjalan selama berjam-jam sejak dini hari, mendaki hingga ke bibir kawah gunung api aktif hanya untuk menyelamatkan seseorang yang bahkan mereka tidak kenal. Semua dilakukan di tengah kondisi yang sangat berat, ketinggian ekstrem, risiko longsor, kabut tebal, dan tanpa fasilitas yang memadai. Ia menegaskan bahwa tidak ada warga Indonesia yang memohon bantuan dari luar negeri. Justru para penyelamat lokal yang tetap berjuang meski dicaci dan difitnah oleh warganet asing. Pria ini mengajak warga Brasil lainnya untuk membuka mata, berhenti menyalahkan, dan mulai menghargai kerja keras tim penyelamat yang sudah mempertaruhkan nyawa demi kemanusiaan. Baginya, hinaan-hinaan itu sudah keterlaluan dan telah melukai rasa kemanusiaan. Yang dibutuhkan bukan ejekan, tetapi doa dan dukungan bagi para pejuang di lapangan. Peristiwa jatuhnya Juliana di Gunung Rinjani bukan hanya menjadi tragedi yang memilukan, tetapi juga menjadi cermin bagaimana empati dan penghargaan terhadap kerja keras orang lain diuji di tengah derasnya opini publik. Banyaknya tudingan, kritik, bahkan hinaan terhadap tim penyelamat Indonesia bukan hanya tidak berdasar, tetapi juga menyakitkan, terlebih ketika semua itu dilontarkan tanpa memahami medan yang sebenarnya dan tanpa melihat perjuangan nyata di lapangan. Namun di balik sorotan negatif tersebut, muncul suara-suara yang membawa keseimbangan dan kejujuran. Mulai dari warga Brasil sendiri, pendaki profesional, hingga mereka yang memahami logistik dan teknis penyelamatan, semua mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh tim SAR Indonesia adalah bentuk pengabdian yang luar biasa. Mereka mempertaruhkan nyawa, bermalam di tebing curam, menantang cuaca buruk, dan tetap melanjutkan pencarian meski dalam keterbatasan. Kasus ini semestinya tidak menjadi alat untuk mencaci, tetapi menjadi pelajaran tentang pentingnya persiapan, tanggung jawab pribadi saat berpetualang, serta rasa hormat kepada para penyelamat yang bekerja dalam diam, tanpa pamrih, demi satu nyawa manusia. Semoga peristiwa ini menjadi pengingat bahwa empati dan apresiasi jauh lebih berarti daripada komentar kosong di balik layar. Dan untuk Indonesia, dunia kini melihat bahwa negeri ini tidak pernah abai terhadap nilai-nilai kemanusiaan.